Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, um rápido recadinho para você conhecer lá a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon, com todos os livros indicados aqui pelos convidados que já passaram pelo podcast. Estamos chegando a 170 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link para você encontrar essa biblioteca, digamos assim, do 45, está no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou também no Instagram do 45 do Primeiro Tempo. Aliás, tem também uma playlist com todas as músicas escolhidas por esses mesmos convidados, numa playlist que eu disponibilizei também lá no Spotify. Então, você também tem todas as músicas, são essas duas versões, biblioteca e também muita música para você. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser com muito aprendizado, sem dúvida nenhuma. Olha só, o meu convidado de hoje nos ensina mais do que nunca que não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. Dono de uma força incrível e de uma fé inabalável na vida, esse meu convidado enfrentou alguns anos uma das dores mais difíceis para um pai, perder um filho, vítima de suicídio. Depois do luto e de alguns questionamentos, ele resolveu trocar o porquê comigo para o para quê comigo. E foi assim, ressignificando a dor e a transformando em luta, que ele fundou, juntamente com a sua esposa, a Tânia Lorilo, em 2019, o Espaço Ser Casa Mateus Campos, uma organização não governamental que acolhe jovens com sintomas autodestrutivos. E é um trabalho incrível, trabalho a qual eu conheço e já tive a oportunidade de trabalhar em alguns momentos. Estou falando do querido Fernando Campos. Tudo bem, Fernando? Pô, que legal, cara, tê-lo aqui no 45, cara. Eu só posso dizer gratidão, né, Patrick, pelo convite, né, pela lembrança, né, quem sou eu dentro da sua galeria, né, de pessoas de tal valor, né? Eu só posso dizer gratidão pelas palavras e que de alguma forma, né, o que a gente vai compartilhar aqui faça sentido para as pessoas, né? Que é o primeiro convite que eu faria, né? Talvez um mundo tão fracionado, né, e às vezes tantas imposições que a gente tem que aceitar, talvez esse momento desses 45 minutos a gente se reservar o direito de pegar para a gente o que faz sentido, né? Exato. E talvez, né, para quem tiver a ousadia, né, de continuar na conversa, você está diante de um convidado que, dentro das suas perspectivas, só hoje o que eu posso dizer é que eu não sei, né? Cada vez Aliás, mais não sei, né? E essa mais cada máxima vez a gente... socrática, né? É uma máxima socrática, né? Só sei que nada sei. E por trás disso, a gente talvez no nosso mundo, a gente não, na busca talvez de verdades, né, como você falou, circunstâncias tão difíceis da existência, na verdade não encontra verdades, mas talvez tire os véus de coisas que, bom, desculpa, até amorosamente, respeitosamente nos foram passadas, né, e que a gente acreditou, né, e que talvez em alguns momentos sejam momentos de despir dessas menos que meias verdades para começar a entrar no campo realmente das meias verdades e talvez verdades cada vez menos relativas, né? Então, gratidão, né? Gratidão. Eu te agradeço. Aliás, Fernando, eu já estava há um tempo para trazê-lo aqui no 45, e aí eu gosto um pouco dessas sincronicidades, né? Há umas duas, 3 semanas, uma ouvinte do podcast entrou lá no meu Instagram e sugeriu que eu ouvisse você. E aí, na hora, me ocorreu, pô, eu conheço a Tânia, a Tânia, sua esposa, né? O Loic, teu filho também. Eu cheguei a fazer yoga durante um tempo com eles lá, sabia do trabalho de vocês e eu já estava com isso ali. Essa ouvinte indicou o teu nome
E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre você, né? Entender um pouquinho como é que estava a ONG que vocês tinham criado lá há alguns anos. E aí, cara, eu parei numa entrevista que você deu, acho que para alguma rádio também, alguma coisa que eu vi no YouTube, uma entrevista sua, e eu falei, uau, assim, de uma profundidade, de uma verdade, né? De uma coisa muito profunda, assim, desse processo que vocês vêm passando já há alguns anos. Eu falei, poxa, deixa eu fazer o convite para o Fernando, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né? Em que esses índices de suicídio, burnout, depressão estão tão elevadíssimos. Acho que você está ali na frente do trabalho lindo que vocês fazem na ONG, você vai falar muito sobre isso. Mas, ô, Fernando, eu convido até para posicionar a turma aqui que está com a gente, que vai ficar, tenho certeza, nesse papo aqui de uma hora contigo. Cara, conta um pouquinho a tua história, assim, como é que foi o teu processo, enfim, para a gente te conhecer um pouco, e esse episódio, né, que acho que foi tão forte, mas, ao mesmo tempo, como eu disse na apresentação, abrir um outro campo de possibilidade de você olhar para a vida. Conta um pouquinho a tua história, cara. Sim, a história não consegue desvencilhar da minha, da Tânia, né? Somos parceiros nessa existência já há tantos anos, né? E sempre é uma família unida, né, Patrick? Uma família normal, vivendo suas vidas, suas dificuldades, seus questionamentos, nós em cinco, né? Nós já tínhamos passado por uma experiência muito difícil, que a gente foi morar uma época no Canadá e nós tivemos um filhinho que faleceu lá por hipoplasia do coração. Um caso em 100 mil, né? Um caso em 100 mil. E aquilo foi muito traumático, mas a gente continuou, teve a Fernandinha, né, que é nossa filhinha querida, e continuamos vivendo a vida, eu trabalhando em grandes empresas, a Tânia dando aula, até o dia que realmente aconteceu o caso do Matheus, né? Para nós, é uma coisa que realmente, até hoje, de difícil entendimento, né? Não sei se um dia a gente vai ter um entendimento completo, não tenho a mínima condição de se dizer. Fica o recado aí também para outras pessoas que talvez passem ou passaram por essa circunstância de luto dessa forma, né, de suicídio. Mas foi extremamente para nós, não só difícil, como devastador, mas porque o Matheus começou com 14 anos, você imagina, né? Começar a ter comportamentos um pouco estranhos em relação ao padrão. E, puxa vida, se tiver algum jovem nos ouvindo aqui de 14 anos, poxa vida, é o padrão do jovem, né? E arredio, um pouquinho mais questionador, né? Desafiando os processos, as ideias do mundo. Mas a Tânia percebeu que ele começou a machucar a mão, né? Começou a machucar a mão. E eu conversava sempre muito, porque o Matheus também, assim como o Lô, a Fê, são meus chapas, né? Minha família sempre foi minha existência, né? E nesse momento a Tânia questionou e falou: não, tem algo aí, mãe, não se engana, vamos procurar um psiquiatra, né, de ponta, vamos procurar um psicólogo, né? E vamos ver o que está acontecendo, né? E eu conversando com o Matheus, não, pai, imagina, o que é isso? Tá pensando que tá. A gente fica até constrangido, é muito difícil para os pais, sabe? E para os pais, acho que não só, Patrick, e essa é a questão. Para o psiquiatra também, para o psicólogo, né? Porque às vezes a gente acha que sabe como pai ou como profissional da área, né? E veja só, e com tudo isso, a Tânia ainda levou ele em algumas reflexões religiosas, né? Que também falaram algumas coisas, mas no fundo ninguém sabia nada. Nem essas reflexões religiosas, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, e nem eu como pai, nem a Tânia e o Matheus partiu pelo suicídio, né? E eu me lembro do dia que isso aconteceu, né? Você em profundo desespero, né? Você vê a psiquiatra que cuidava do caso Matheus, era graduada, professora da Escola Paulista de Medicina. A psicóloga dele é uma senhora com mais quase 50 anos de idade, de profissão, né? Desculpa, eu não me acho burro, também não me acho muito esperto, mas desculpa, sou um pai dentro da minha possibilidade dedicado. A Tânia, então, né? Os irmãos, uma vida estável, né? Sem traumas, né? E sem bullying, uma escola legal, né? Quem mais desconfiava, na verdade, eram alguns amiguinhos, a coordenadora da escola que tentava me alertar, mas eu falava, poxa, mas o psicólogo falou que está tudo bem. O psiquiatra não quer nem dar remédio para o meu filho, porque não vê necessidade. E quando isso aconteceu, eu olhei bem nos olhos da psiquiatra, da psicóloga, e por que não dentro dos meus olhos, sabe, Patrick? E perguntei para elas, meninas, o que aconteceu? E as respostas delas foram, não sei. E eu, como pai, sabe, Patrick, também me falei, eu não sei o que aconteceu. E foi aí, né, que vem da dor da minha esposa, minha, da minha família, da Fefe, do Loic, né? Eu falei, cara, tem algo aí, e eu não vou me conformar
que é algo que desafia toda a minha reflexão científica, toda a minha reflexão religiosa, espiritual, seja como for, e toda a minha existência. Porque eu vivo uma circunstância extremamente dolorosa, onde algo mais perplexo ainda acontece, amigos de longa data não sabem o que fazer comigo, minha família não sabe, fora essas pessoas que eu citei, não sabem o que fazer comigo, e ninguém tem palavra para mim, né? E mais notei também, Patrick, que o constrangimento das pessoas é gigante diante das pessoas que sofrem, porque as pessoas não sabem o que fazer, e isso talvez seja uma reflexão importante. Mas notei também que algumas pessoas humildes, como a senhora que trabalhava com a gente, a dona Zilda, olha, cara, ela não me falou uma palavra, mas o abraço que ela me deu, eu nunca vou esquecer. Entendeu? Amigos até, que uma cultura relativamente pobre, mas que vieram me deram um abraço, se deslocaram de locais distantes para vir me dar um abraço, e, cara, como eu nunca vou esquecer. Pessoas que choraram comigo. E, em compensação, outras de extrema cultura, de extrema, sei lá, conhecimento espiritual, religioso, seja como for, nada. E percebi que a diferença é, e fica o recado para as pessoas aqui, quando você está diante de uma pessoa em sofrimento, se você não tem o que dizer, não tem problema. Se você não sabe como agir, não tem problema. E isso é natural numa sociedade que não ensina a gente a ser humano. Dá conhecimento, dá algumas hipóteses, né? Mas não dá o ensinamento da gente ser humano. Se você estiver diante de uma pessoa que está sofrendo terrivelmente, seja humano. E o que, na minha opinião, né, de reflexiva, eu digo para você ser humano, é colocar o seu coração na frente. Foi isso que a dona Zilda fez, foi isso que essas pessoas que estão conosco até hoje fizeram. Elas não sabiam o que dizer, não sabiam o que se comportar, mas elas botaram o coração na frente, na intenção, no seu propósito, e fizeram o que tinham que fazer, né? E isso é muito difícil também, né, Patrick? Porque as pessoas começam a se afastar, porque você não as entende, elas não entendem você, elas vão numa conversa, vão se distrair, vão fingir que nada aconteceu, afinal, a vida que segue, bola para frente, né? Já que a gente tem os 45, bola para frente. Não, não, não. Há algo aí, e foi aí que a gente começou a reflexão. Começaram muitas pessoas a se afastar da nossa vida, a gente fica chateado, hoje a gente entende, porque é uma questão da física, uma questão do espaço. O espaço, para ser preenchido, ele precisa estar livre, né? E talvez seja esse o processo que a gente passou, um processo de esvaziamento para um outro tipo de preenchimento. O Matheus tinha 14 anos, né, Fernando? 14 anos. O Fernando, nesse período, cara, assim, ali, quando isso tudo aconteceu, tem essa coisa do impacto, né, do momento, de todos esses questionamentos que você trouxe. Como é que foi para você viver? Porque eu quero falar muito da ONG, desse trabalho, né, a partir do episódio, como você renasce para ajudar outras pessoas e esse trabalho incrível que vocês fazem, a gente vai falar disso. Mas eu queria estar ali um pouco naquele período. Como é que foi para você, cara? Como é que você viveu esse luto, você mesmo, ali com você mesmo, todos esses questionamentos? Como é que foram esses meses para depois? Você falou assim, né, que é no vazio que a gente abre o espaço, né, para as coisas. Você precisou se esvaziar de alguma maneira, né? Como é que foi esses primeiros meses, cara, para depois vir esse renascimento? Você, a Tânia, enfim. É um processo de, parece realmente, Patrick, o que você falou, um processo de devastação. Eu imagino. Devastação, né? Eu diria que se a gente puder comparar, na alquimia medieval eles usam um nome chamado nigredo, que é o processo de putrefação. Não é questão de... Eu nunca pensei em me matar, honestamente, mas eu queria deixar de existir, né? Eu sentia algo como se fosse uma definição de vácuo, onde tudo que eu acreditava, as fés, as religiões, a ciência, as pessoas, família, tudo não fazia mais sentido. Nada mais fazia sentido, né? E foi realmente ao pó de você estar... A Tânia até... Você dormia no chão, né? Tomava banho, tá? Fazia barba, tá? Mas até um momento, sabe, Patrick, que você pede, né? Alguns momentos as pessoas talvez que passem por isso, é como se você recebesse às vezes uma energia. E você pergunta muitos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que comigo, né?
E até um dia, Patrick, eu não tenho vergonha de compartilhar com vocês, é que eu ouvi uma voz. E essa voz, na verdade, era uma risadinha. Alguém rindo. Aí, nessa hora, vou ser sincero, até pensei que vinha de baixo, Patrick, mas não vinha. Vinha de algum outro lugar. E eu brinquei com meu filho Loic, falei, Lô, olha o que aconteceu com o papai, né? Ele falou, pai, talvez chegou a hora de você mudar as perguntas. Olha, o Loic falou isso. É, talvez seja o momento de a gente começar a buscar os paraquês. Porque é questão de criança. A gente vive, aí minha reflexão, a gente vive num universo, Patrick. Veja, universo, unidos em direção a, olha que coisa maravilhosa. Ou no cosmos, ordem, né? E isso começou, aí eu comecei a buscar, ver palestras, ouvir pessoas, ler livros, né? E buscar entendimentos até de uma nova forma religiosos, né? Ou espiritualistas, né? E aí a gente teve muita ajuda de um centro aqui próximo de casa chamado Alpha Lux, é um trabalho maravilhoso que essa entidade faz, né? De Reiki. Aí descobri o Reiki, cara, né? Descobriu e falei, cara, o que que é isso aqui, né? O que que isso mexe comigo? Começou a me ajudar, começamos a estudar. E aí a gente mudou as perguntas. Chega de porquês, né? O porquê é pergunta de criança. Por que é que você não confia? Por quê? Porque você acha que sabe. Talvez você não saiba. Talvez a gente vive num mundo, como a física diz, um mundo relativo, realmente relativo ao mundo de não sei. E isso que o ser humano, às vezes, todos nós, né, a gente insiste em dizer, não, eu sei, nós somos o suprassumo da galáxia, do universo, do sistema solar. Talvez não. Talvez seja uma prova que eu não sei. E talvez eu esteja vivendo uma realidade extraordinária. Porque um psiquiatra renomado não sabe, a psicóloga não sabe, os centros religiosos que eu procurei, o que falaram não faz o menor sentido para mim, e eu também não sei. Então, a partir desse ponto, eu reconheço que não sei, eu aceito, mas não passivamente. É mais ou menos como uma reflexão taoísta. A ação pela não ação. Eu aceito. Agora, eu vou começar a me movimentar. E foi aí que a coisa começou a mudar. Foi nesse. Isso foi em que ano? Foi, o Fernando? Isso já foi em 2000. O Matheus, ele partiu em 2017, né? 2017. E foi já mais no final, assim, praticamente 2 meses depois, né? Foi em final de agosto, 29 de agosto, praticamente em outubro, novembro já começou isso, né? E realmente uma forma de você falar, cara, tem algo aí, né? Tem algo aí. Existe talvez algo além do ordinário, né? O ordinário não como um termo pejorativo, sabe, Patrick, mas como um Sim. termo do normal. Hum. Porque as respostas normais, seu filho é louco, você é mau pai, né? E eu ouço isso falando da ONG propriamente dito, né? E até, olha só, nessa reflexão, que coisa incrível, né? Passados praticamente 4, 5 meses, a Tânia foi buscar ajuda psicológica. Eu achava que não precisava, e infelizmente ou infelizmente, pouco importa. Eu acho que a psicologia é super mega importante, né? Ela encontrou uma psicóloga fantástica, chamada Dona Cida, Natália, com uma vastíssima experiência na área da psicologia, só em casos extremamente graves, a 2 quarteirões da nossa casa. Olha que Uau. coisa incrível. Do lado, E né? a Dona Cida, né? Olha só, começou a Tânia na reflexão, e a Tânia chega em casa um dia e fala: Fê, chega, vamos fazer de tudo para a gente ser o último da fila. O último da fila, Tânia? Sim, Uhum. vamos fazer de tudo para acabar com essa história de suicídio. Eu achei a ideia totalmente absurda, vou ser honesto para você, totalmente fora de cabimento, maluca. Nem eu, nem a Tânia tínhamos formação. E falei: fala com a Dona Cida, o que ela acha disso, na certeza que ela fala: vocês são dois malucos, né? Deixa isso para lá. E a Tânia descreveu o que a gente ia fazer, Patrick. Ela falou: olha, não só a gente vai montar uma ONG para ajudar esses jovens e as pessoas que estão em sofrimento, e a gente vai fazer yoga, tai chi, arte terapia, reiki, e por aí foi. Para minha surpresa, Patrick, quando ela levou isso para a Cida falou: isso é maravilhoso, eu não conheço esse tipo de trabalho e eu estou com vocês. Eu falei: opa, uma psicóloga dessa envergadura está com a gente, É, novamente extraordinário. é. A gente visitava também um terapeuta holístico, o Magno, né? E eu falei: vamos falar com o Magno, quem sabe ele dissuada a Tânia de fazer esse tipo de loucura, né? Já que a Cida também parece também estar meio maluca. Ele, para minha surpresa, não só repetiu a frase, como falou: eu estou com vocês. Aí nasceu a ONG, Que né? maravilha. Da junção dessas duas pessoas, totalmente voluntária, totalmente ecumênica. E eu falei: agora então vamos. Se é para ir, então a gente vai.
né? E a partir daí as coisas começam a acontecer, a ONG começa a ser criada, não como uma forma, sabe, Patrick, de atenuar nossa Claro, dor. claro, claro. Não é um passatempo, não, é algo realmente, a Tânia, principalmente, que eu enalteço, porque sem ela, essa ONG não existiria, me desculpa. Eu não tenho esse coração tão bom, não tenho mesmo, né? Mas Tem que quando ela ter. falou isso, talvez meu único mérito seja ter a seguida, né? E eu falei, Tânia, então eu estou com você, vamos lá. E teve algo que me alertou. Algumas pessoas, sabe, Patrick, têm a pretensão de querer te ajudar. Eu acho legal, não tem problema. E eu fui falar com uma senhora que o filho dela também tinha partido pelo suicídio, né? E eu conversando com ela e a Tânia, percebemos que ela está pior que a gente, se é que pode dizer, não tem uma escala de valor, mas pelo estado dela. E muito intrigantemente, eu perguntei para ela, mas como é que a senhora faz para viver? Ela falou, cara, meu Deus se chama psiquiatra, os meus remédios são os meus anjos, minha psicóloga é minha vida, e eu me entupo de remédio. Eu perguntei, mas há quanto tempo? 18 anos. Uau! Aí eu falei, eu Não, não quero isso para não. mim. Né? Eu respeito o sofrimento, respeito a história da senhora, respeito a história de todas as pessoas, mas talvez isso não é um para É. quê. Exato. E é uma escolha, acho que você falou muito bem, é uma escolha, e a gente tem que respeitar em todos os É o que a sentidos, pessoa né? consegue Mas fazer, né, é o que Patrick? isso, eu penso, eu também sigo muito essa linha, é o que a pessoa consegue fazer e está tudo bem. E ainda, E- inclusive, me é, alertou, né? Então, mérito e gratidão a essa é. pessoa. É o que ela Exato, conseguiu, exato. mas me despertou algo, né? Porque tudo diz respeito a gente também, né? Você, É talvez louco. ouvir isso, olha que reflexão que me ocorre aqui, porque você ao ouvir isso, você trouxe para você, falando, não, não, aqui não, porque é sobre você, né? Tudo é sobre a gente de alguma maneira, né? Fernando, vamos falar da ONG, e agora, até esse momento ali que você, esses 2, 3 meses de mergulho muito profundo em todos esses questionamentos, antes disso acontecer, qual que era a sua relação um pouco com esse campo mais sutil, com essa questão da espiritualidade? Como é que você lidava com isso? Você tinha alguma... isso tinha abertura para você ou não? Ou esse episódio que veio para te redirecionar a vida? Qual que era a sua relação antes do Olha, ocorrer? sinceramente, Patrick, desde que eu me lembro por gente, sempre tive questionamentos importantes da existência. Mas na própria faculdade, né, eu tomava o ônibus sempre com um livro na mão. Principalmente estudava muito a teosofia com a Helena Blavatsky, né? Perfeito. E porque eu via com uma forma muito mais científica da coisa, né, uma reflexão e que me levava a uma reflexão de uma unicidade, né? E também estudava de forma absurda a astronomia, né? Eu vou falar, astronomia, cara, isso é muito intrigante. Olha o tamanho desse universo, cara. É muito absurdo, né? Hoje eu diria que o ser humano, a gente é tão limitado que a gente fala de coisas divinas, mas não tem a capacidade mental de entender a dimensão do Sol. Entender a dimensão do Sol. Descrever o Sol, quinta grandeza, papapá, não, não. Dimensão do Sol. Mentalmente, os seres humanos têm capacidade de entender. Quanto menos uma galáxia, com alguns bilhões de estrelas e muito menos o universo. Então, veja que coisa mais incrível. Então, talvez seja a partir daí. E foi um caminho. Mas, desculpa, eu tinha nessa época minha religião, que eu não vou citar aqui, que também não fez mais sentido para mim nenhum, né? E fui buscar as coisas de outra forma. Mas é o meu caminho, não sei se faz sentido para os outros, né? Tem pessoas que se encontram na religião, né? E eu vou ser sincero, a religião não fez sentido só, a ciência não fez sentido só, a filosofia não fez sentido só, as pessoas não fizeram sentido só. Foi aí que me deu a ideia, falei, e se eu juntar tudo isso? Então, desculpa, porque as religiões são extremamente potentes, não é qualquer idiota que escreve um livro sagrado, né? A ciência tem grandes mestres e grandes mestras da ciência, né? As pessoas são pessoas fundamentais, como a gente falou, a gente faz o que dá para fazer, as pessoas são incríveis. Então, vamos, e a filosofia nem se fala, é a busca, né? Vamos juntar tudo isso. Foi aí, talvez, que o caminho fez sentido para mim. Respeitosamente, e não assumir nenhum tipo de religião, posso dizer que assumi quase todas, né, que eu conheci, de maneira muito respeitosa, a ciência, mas o principal foi a questão da ONG, né, a ONG ser ecumênica, ser 100% voluntária, respeito a todos e a todas, porque é muito intrigante, sabe, Patrick? Quando eu recebo hoje, eu faço o acolhimento na ONG, é,
A gente recebe gente de todas as raças, todas as classes sociais, né? Todas as sexualidades, todas as gente sem traumas e com traumas terríveis, né? Famílias estruturadas, famílias desestruturadas, todas as religiões e nenhuma. E isso desafia os dogmas ligados ao suicídio, à depressão, ao sofrimento humano, né? Posso estar enganado, mas isso que eu falo é compactuado pelo grupo terapêutico da ONG, né? Pessoas com vasta experiência na psicologia. É muito intrigante. Ah, não, teve um trauma, então o ser humano continua naquela dos porquês. Ah, a menina passa por isso, porque ela foi abusada, É, porque ela é pobre, porque ela é isso. Pode parar, né? Pode parar. querendo Mas achar um essa motivo, né? É. mas eu vou dizer, isso tem um fio que na ONG a gente usou como profundamente importante. Por quê? Olha só que coisa intrigante. Quando você diz que a pessoa é pobre, a culpa é do dinheiro. Quando Exato. você diz que os pais são relapsos, a culpa é dos pais. Quando você diz que o jovem ou a pessoa é miolo mole, é frescura, a culpa é da pessoa. Quando você diz que as religiões não sei o que, não sei o que lá, a culpa é da religião. Quando você fala da ciência, a culpa é de alguém. E foi aí um ponto, vetor para a ONG que a gente parou e falou, pô, tem algo aí. Tem algo em comum a essas respostas. Vamos deixar a ciência responder os porquês, porque talvez, sabe, Patrick, o ser humano precisa estudar um pouco de matemática. Porque dentro da matemática tem a probabilidade, as leis da aleatoriedade, e dentro dela a gente sabe que não existe acaso. Mas talvez a gente transforme o ser humano em algo que é uma moeda entre o certo e o errado. Não discuto a existência do certo e do errado. A gente tem intuitivamente, né, de um modo geral, as pessoas, do que o que é o melhor, do que a gente vai causar menos sofrimento, vamos dizer assim. Mas a gente se banaliza como uma moeda. Eu fiz isso, falei isso, então isso está errado. Eu falei isso, está certo. E está errado. E dessa forma a gente dualiza, né, É. o ser humano. Quando talvez, na verdade, nós sejamos dados de infinitas ou de zilhões de lados e de nuances, né, em que cada um faz uma realidade própria, uma experiência própria, e, de novo, faria todo sentido para a física, que afinal o que a gente tem de mais moderno hoje da criação de tudo é a teoria das cordas e do campo unificado de Einstein. Opa, campo unificado, cordas, e isso que eu estou falando é unicidade, onde a gente vive um mundo de fragmentação e de culpabilidade. E aí nasce, começa a nascer, dentro da ONG, a nossa reflexão de um protocolo terapêutico, onde eu tive a felicidade de encontrar pessoas, principalmente eu cito aqui, porque não tem como, né, principalmente uma pessoa que você acabou de entrevistar, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Perfeito. Quando eu conversei com o Dr. Sérgio, eu falei, cara, essa ONG de vocês é maravilhosa, é incrível o trabalho que vocês fazem, mas não tem legitimidade científica. Eu falei, por quê, doutor Sérgio? Precisa de um protocolo, então vamos criar, né? E hoje é o protocolo terapêutico da nossa ONG, onde a gente se baseia na Organização Mundial da Saúde. Veja, uma ONG de uma ideia de uma mãe com sofrimento se transforma numa ONG que tem peso científico, baseado no protocolo de Ottawa. Isso eu acho incrível, sabe, Patrick? Porque a gente critica muito o mundo, acha uma zona, acha, poxa, porque é É. isso, e fica se fragmentando, se julgando. Se Mas, fragmentando, é isso. e quando, na verdade, hoje você tem o órgão máximo da ciência, que legitimiza a unicidade do ser humano. Olha só, o ser humano, eles dizem no protocolo de Ottawa, assinado por mais de 200 países, veja que coisa incrível, que o ser humano é integral, Integral. integralidade. É isso. E que saúde é bem-estar, Patrick. Olha a potência dessas palavras, né? A abrangência disso, né? Para o mundo. Mas, infelizmente, as informações não chegam, né, nas pessoas, né? Não chega. Então, por motivos que a gente. São respostas que a gente não tem, acho que a gente Não tem, né? estamos buscando sempre, cada um dentro do seu limite, do seu alcance. Eu gostei muito que você falou do integral, e curiosamente iniciei há poucas semanas um curso muito interessante, chama Teoria Integral, que é a criação do Ken Wilber, né, que ele integra, né, acho Uhum. que você não separa. E aí, te ouvindo um pouco também, Fernando, me ocorreu, cara, porque há uns 3 anos, eu tinha acabado de sair da rádio, mudado um pouco a minha vida. E aí, cara, teve aonde que eu quero entrar nessa questão do suicídio? Teve um caso de suicídio aqui no meu prédio. Uma pessoa que eu conhecia, não era muito próxima, mas morando em prédio, você tem aquela convivência. Eu conhecia essa pessoa, tirou a vida
com 35 anos, tinha 2 filhos, né? E aquilo até me arrepia, me veio muito forte, alguns questionamentos. Se me caiu um livro do Andrew Solomon, que ele já teve, chama Crimes da Solidão. É um livro que ele escreveu, belíssimo, é um livro pequeno, tem 100 e poucas páginas, são alguns ensaios que ele faz sobre o suicídio, e porque ele teve a mãe e um irmão também vítimas de suicídio, então ele mergulha profundamente nesse livro, chama Crimes da Solidão. E aquele livro, ele traz ele conta, e aí como jornalista, a gente sempre teve um pouco de questionamento sobre suicídio e tal, e aí ele traz um dado, e esse livro foi lançado muito próximo daquele período que o Robbie Williams também tirou a própria vida. E aí ele faz uma crítica muito assertiva e fez muito sentido para mim, de que a imprensa, por exemplo, a imprensa de massa, né, eu até separei aqui, porque ele diz o seguinte, né, que a imprensa de massa, quando noticia casos de suicídio, quase sempre oferece um motivo a qual parece atribuir lógica à falta de lógica do ato. Né? Então, a ideia de atribuir lógica é alguém que possa se sentir feliz porque perdeu aquilo. A gente tenta achar sempre um motivo. A imprensa faz isso, principalmente com grandes personalidades. Né? Robbie Williams estava depressivo, estava alcoolizado. Então, fica uma coisa, faz um recorte muito pequenininho, né? E aí quer achar um motivo sempre. Por que eu trouxe essa colocação te ouvindo, cara? A partir de tudo isso que você vem trazendo, e acho que você tem a experiência. Não existe, cara. A gente quer recortar, a gente quer entender daquele motivo e quer achar uma justificativa. Não tem, cara. Talvez. Ou tem um outro nível aí, que é o que você falou, né? Acho que tem outros campos. Se a gente quiser estreitar para essa existência aqui, ela fica um pouco. É difícil a gente achar essa justificativa, porque é o tal do recorte, né? É o tal do recortou. Você recortou, você já perdeu que. Você ficou só recorte. Né? A gente respeita. Fala um pouquinho sobre. Você conhecia esse livro, Fernando? Esse livro eu já ouvi falar, não tive a felicidade de lê-lo. O trabalho do Ken Wilber é fantástico, porque é exatamente o que você falou, ele junta o que a gente chama de reconciliação dos opostos. Olha que coisa maravilhosa. Ele vive num mundo de fragmentação. Por quê? Porque eu sou vermelho e eu sou azul. Então a gente se separa. Então esses opostos jamais vão se encontrar. Poxa vida, mas é só olhar para o universo, as estrelas, os sóis, os planetas, os astros são redondos, né? São circulares. Então, numa circunferência, em algum momento a gente vai se encontrar. Essa é a grande sacada do Ken Wilber, né? E de outras pessoas que buscam essa unicidade. Agora, qual é a questão que você traz, né? Puxa vida, eu respeito a imprensa porque ela lida com N questões de legislação, de sensibilidades, reflexões religiosas e espirituais as mais diversas e toda essa fragmentação que pode facilmente incluir e destruí-la. Então, veja, eu não julgo também. Por outro lado, como nós, seres humanos, é exatamente isso que o Salomão faz. Eu, diante de uma circunstância extraordinária, eu busco respostas ordinárias. É isso aí. E é isso que eu converso hoje com muitos pais e mães enlutados, né? E eu proponho para eles. Olha, as circunstâncias que a gente viveu e vive, né? Porque vive, isso acompanha a vida. Veja, até você, Patrick, desculpa, essa pessoa tivesse como ser aqui do seu lado, falando assim, eu me arrepio, é assim, uma circunstância para você. E que intrigante, uma pessoa não próxima, talvez mais próxima do que a gente imagina, se existe essa unicidade, essa ligação que a física, inclusive, nos diz. Né? Chega. Circunstâncias extraordinárias de experiência talvez exijam respostas extraordinárias de um modo de ver. Né? E que isso envolve o quê? Os campos mais avançados da reflexão religiosa, e que talvez sejam os mais antigos, os campos mais avançados da ciência, que talvez nasceram de reflexões também muito antigas e que talvez a gente perdeu algum fio da meada, através de separatividade entre a ciência e a reflexão religiosa. E por isso que eu acho tão importante esse trabalho da ONG, alicerçado no protocolo de Ottawa. Por quê? Ele fala exatamente de algo que é o ser humano é integral, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo mental e temos uma matriz energética. Ponto. Como você falou muito bem, diferentes planos, possivelmente de densidades vibratórias. Olha que coisa mais maluca. No fundo, sou feito disso, de partículas
que não são sólidas. Não são sólidas, não. Elas têm uma percepção de solidez pelos meus sentidos, mas que, na verdade, são campos vibratórios, talvez mais ou menos adensados, só isso. Vibrando dentro do quê? De um grande campo, dentro dessa teoria de cordas e dessa teoria de campo. Olha que coisa mais fantástica isso aqui, né? Agora eu busco explicações e que normalmente, Patrick, é aquilo que a gente conversou, recai em culpa. É. Não, porque o Robbie Williams, ele era depressivo, porque o médico não sei o quê, não, porque a família, porque o filme, e espalha a culpa. Não faz sentido. Nossa ONG, a gente sabe, Patrick, a gente não vê as prevalências. As pessoas dizem, olha, essa pessoa tem borderline, essa pessoa é depressiva, essa pessoa é bipolar. Para nós, a gente respeita. Essa é uma questão médica. Nós não entramos. Todos os participantes da ONG são respeitados, mas o que a gente vê nesses seres humanos, todos eles, questões existenciais fundamentais sem resposta. Questões existenciais fundamentais sem resposta. As pessoas se perguntam, esses jovens, pessoas, desculpa aí, Patrick, na ONG nós temos jovens, por dividido por faixas etárias, de 7 a 10 anos de idade. Uau. E que alguns profissionais dizem, não, é mimetismo, ele copia isso da mãe, do pai. Ah, é? Não é a percepção que eu tenho quando eu converso com eles. Esse jovem está desconectado. Por quê? Porque quando eu converso com eles, Patrick, olha que coisa. Vou dar um exemplo de uma menina. A menina chegou na ONG em crise profunda, a mãe trouxe 11 anos. A mãe falou, sabe qual é o problema dela? A avó dela morreu de Covid semana passada e ela então entrou em crise. E a mãe estava quase tão em crise quanto a filha. Eu falei, conduzi a mãe para receber uma imposição de mãos com os voluntários e conversei com a menina. Falei, menina, o que está acontecendo? A menina é esperta que nem você. O que está rolando? Ela falou, sabe, Fê, minha avó morreu. Sim, eu gosto muito. Olha só a percepção. Eu gosto muito da minha avó. Eu amo a minha avó no presente. No presente. E eu Na hora, quero na hora me saber, liguei, exato. e eu quero saber onde está minha avó. Aí eu perguntei para a pessoa mais importante para mim, minha mãe. Falei, mãe, cadê a vovó? E minha mãe me respondeu que a vovó virou uma estrelinha no céu. Ó, aí ela bateu na mesa, porque que falou, temos um problema aqui, Fê. Ou minha mãe é uma idiota, ou ela pensa que eu sou uma idiota. Você acha que eu não sei o que é uma estrela, cara? E eu continuo até hoje, e sim, estou em crise, porque eu não sei onde está a minha avó. Entendeu a reflexão? Eu trago uma reflexão extraordinária, porque afinal a menina só tem 11 anos, né? Deve ser miolo mole, e dou uma resposta ordinária quando a menina precisa de uma resposta extraordinária, porque é um ser extraordinário, vivendo uma experiência extraordinária. De questionamentos existenciais profundos, do tipo: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? E que, desculpa, Patrick, todos nós temos, mas que de uma forma adormeceu, que nem você me perguntou, mas na sua trajetória, eu lia Blavatsky, eu estudava astronomia, ficção científica, mas desculpa, cara, chegou uma hora, eu casei com a Tânia, precisa pôr dinheiro na mesa, precisa trabalhar, então a gente adormece tudo isso, eu também quero saber quem eu sou, de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, mas, cara, desculpa, tem que viver, né, como diria Confúcio, eu estou aqui, vou viver a experiência que eu tenho que viver. Pronto, e está tudo bem. Eu não critico as pessoas que estão andando, caminhando, vão aqui para lá. Tudo bem, cada um no seu momento. Mas a partir do momento que você vive uma experiência extraordinária, cara, talvez as respostas tenham que ser diferentes. Por quê? Porque esses jovens, essas pessoas que estão em profunda depressão, em tristeza, borderline, esquizofrenia, hein? Eu recomendo sempre, quantas famílias são destruídas, cara, porque visitam o médico e ele dá o diagnóstico de esquizofrenia. Cara, isso destrói a família, destrói o jovem. Para tirar isso aí do cara, e você conversa com o jovem, é um jovem maravilhoso. Tem algo lá, entendeu? Eu recomendo sempre, vai estudar a história da esquizofrenia. De onde é que vem esse termo? Quem bolou isso aí? Porque a gente cristalizou. Esse é o problema da ciência, quando a ciência se cristaliza. Qual é o problema da religião? Nenhum. Mas todos quando ela se cristaliza. E cristaliza de uma forma que a luz não passa. Porque se ela se cristalizar de uma forma que forme um cristal que a luz passa, eu não vejo problema. Nem na ciência, nem na filosofia, nada. A filosofia, ela cristalizou, não permite passar o entendimento e o que faz sentido para o ser humano, pode parar, não faz sentido nenhum. Então, veja, esses seres humanos em profundo sofrimento, eles questionam a todos nós. É um grito de sofrer. O suicídio é um grito de uma pessoa que não aguentou mais sofrer. Só isso. Porque biologicamente é impossível se matar.
Você tem um sistema aqui de procriação e defesa que não permite você se matar, a não ser que você convença as suas células que elas vão parar de sofrer. E qual é a Exato. resposta que o mundo dá para essas pessoas em profundo sofrimento? Bom, primeiro, quem é você? Bom, eu não sou ninguém, porque eu sou uma porcaria, eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, eu consigo trabalhar, não consigo estudar. Bom, de onde você veio? De lugar nenhum, porque eu sou um acaso. Eu não sei nem porque eu estou aqui, né? Alguns brincam comigo, é porque eu caí na nave. Eu caí da nave. Se enganaram, né? Olha que coisa, né? E a última, o que você veio fazer aqui? Nada. Acabei de falar, eu sou um acaso. Bom, a gente respeita tudo isso, Patrícia. Qual é o objetivo da nossa ONG? Complementando o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, que são fundamentais. Tanto que a gente não aceita pessoas participantes da ONG sem esse trabalho. A gente vai tentar, junto com essas pessoas, transformar, transmutar, na verdade, essas respostas. Do tipo, quem é você? Bom, eu não sei, mas você é algo. Opa, eu começo a conectar. De onde você veio? Bom, eu não sei, mas eu vim de algum lugar. Então eu reconheço. E principalmente, o que você veio fazer aqui? Bom, eu não sei, mas vamos descobrir juntos. Porque há algo para você aqui. Não existe acaso. Quem me diz isso? A matemática, a lei probabitória, a lei dos grandes números. Isso não existe acaso, cara. Existe algo aí. Fala que não tem acaso, mas baseado em quê? Na matemática, na estatística, nas distribuições normal, exponencial, de wave e é por diante, cara. Agora, olha só que coisa mais intrigante. E é nisso que se baseia dentro do protocolo terapêutico da ONG, são os nossos 4 grandes balizadores, que são a gratidão, né? Que sou grato, cara. Se não tem acaso, estou vivendo a experiência, por mais terrível que seja, eu sou grato. Onde isso vai me levar? Para que isso vai me levar? Olha que coisa mais louca. Segundo, a gente, com todo respeito, a gente pensa um pouquinho diferente em algumas vertentes que acham que essas pessoas em profundo sofrimento têm que ser separadas. Não. A gente acha que essas pessoas são, inclusive, muito sós. Elas não se entendem, não são compreendidas pela gente. Desculpa, Patrick, eu falo com jovens. Se eu nunca tive depressão, eu não entendo um jovem, uma pessoa com depressão. Por que eu vou dizer, não, eu te entendo? Você acha que eles não sabem? Ele bate no senhor e sabe, você não entende nada que eu estou passando. Então, desculpa, eu não entendo, mas eu respeito. Eu estou com você. Eu não sei o que você está passando, mas você não está só. Então, a gente Você coloca essas integra, né? coisas. Você integra. Integração, sim. E você não está só, porque não está mesmo, cara, mas se sente só, principalmente nas crises. Terceiro grande princípio é um processo de que essas pessoas, vamos dizer assim, elas vão buscar algo, né, de forma a entender pelo que elas estão passando. Então, veja, primeiro a gratidão, a segunda é a questão da integração, a terceira é receber essas pessoas sem julgamento. Não tem julgamento. Como você falou muito bem, eu não julgo as pessoas. Ah, eu estou passando por isso por causa de um trauma. Tudo bem, você acha que é isso? Para mim tá bom. Vamos resolver isso aí. Como você falou no início, o que a gente vai fazer com isso aí? Vamos ressignificar isso aí. Para quê? Para o último grande pilar, que é o para quê, que é o propósito da existência. Porque parece que as pessoas vivem muito, muito no passado. É. Pode ver, Parece não né? vive, né? A É gente vive. passado, em um passado ou no futuro. Né? Você viver colado no passado é depressão. E quem é a cola? A culpa. Que impede o ser humano de vibrar. Olha que coisa mais incrível. É a segunda lei da conservação da energia. Energia cinética e potencial. Se você começar a refletir, você fala, cara, está tudo aí. É só juntar. É só juntar, não é separar. Junta as religiões, junta a filosofia, junta a parte reflexiva da ciência. Cara, que coisa incrível. Então, você vê, é há algo aí para mim. Há um para quê. E vou te dizer uma coisa, porque essas pessoas, Patrick, elas têm características muito marcantes. Primeiro, uma capacidade neuronal de percepção diferente. Eu chamo de perspicácia de raciocínio. Eu brinco com os jovens, né? Principalmente Assim, os jovens de você 10, diz o jovem, você diz o jovem. principalmente, mas as pessoas mais velhas também, é que elas não É. percebem, Hum. né? Não percebem. Nos jovens é extremamente marcante, mas os mais velhos também, né? Porque alguém é precursor, né? Alguém é precursor, isso não nasce do dia para a noite, né? São levas de formas e pensamentos, quer chamar inconsciente coletivo, eu aceito qualquer coisa, mas que é real, me parece real. E uma perspicácia de raciocínio. E que parece, eu brinco com eles, eu falo, pô, vamos tirar essa Ferrari da garagem, cara. Vamos fazer ela funcionar, né? Não vamos aceitar essas respostas que o mundo está nos dando, que são respostas ordinárias, e vamos buscar esse algo a mais, né?
mas elas têm outras duas características, Patrick. Muita sensibilidade e muita emotividade. Olha que coisa. Então, a partir daí começa o grande sofrimento, a desconexão, né? Então, vão voltar a se conectar, né? É esse propósito, né? Esse sentido, que é um dos pilares da ONG, né? Porque senão a gente cai um pouco nesse vazio. É o que você falou ali, estamos aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? E o que não. E assim, tudo e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? O que eu quero dizer, né? Além da questão física, quântica, ao não saber, né? Se você não acha um sentido, um porquê, essa coisa que você falou lá no começo do nosso papo, né? De ser humano mesmo, entender a vocação humana de ser humano, né? Que esse o princípio mais profundo que a gente tem, ser humano. A gente se anestesia. E aí fica nessa anestesia coletiva, em vários sentidos, e não é uma cria. Aí ou você vai para a diversão ao extremo, aí eu vou comer, eu vou assistir só futebol, eu vou só trabalhar. Olha que ponto que você está tocando, né? Que coisa extremamente importante. Por quê? Sim, sim, sim. Existem reflexões, existem, todos sofrem, todos nós sofremos. Não existe uma escala para medir sofrimento, então todos nós sofremos. Mas alguns conseguem contrabalancear esse sofrimento interno, esse vazio interno que você diz. Com ocupação. Com ocupação, com a matéria densa. Eu compro um carro, eu viajo para Paris, eu troco de sapato, eu compro alguma coisa e vou comprar. E daí a minha necessidade de sempre desejar e sempre ter. Agora, tem outras pessoas que já reduziram um pouco isso. Então, Mas tem um mas problema. eu quero te ouvir exatamente sobre essa questão. E aí, nessa ocupação, isso tudo, que, pô, tá legal, né? Você tá num outro. Aí que vem o ponto central do que eu queria te passar. Que quando a gente vai absorvendo isso e vai vendo, a gente vai tendo. A gente não olha para a morte. Para a morte no sentido físico aqui, que eu quero dizer. Né? Acho que já está claro aqui a relação e a forma como a gente vê essa existência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a morte. Aí vem o desespero. Eu não posso perder, eu não posso. Né? E aí vem esse medo absurdo da morte, que aí leva, e é um processo natural do corpo físico, esse caminhar. Né? Então, eu pensei algumas coisinhas aqui para te passar a bola, porque acho que esse grande medo que a gente tem da morte, ele é o que está por trás de muitas outras coisas também. Né? Enfim, fala aí, Olha, é Fernando. muito, muito intrigante. Se você for ver, dentro dos antigos alquimistas, né, eles falavam que existem 3 passagens para 7 etapas. A primeira grande 7 etapa da busca da alquimia é o medo, perder o medo da morte. Perdeu o medo da morte, é isso. Como é que você vai perder o medo da morte? Olha que boa coisa. Se você vive num estado galgado na matéria, onde você posterga, bem o que você falou, a existência da morte, né? E eu vou me iludindo ou tentando me preencher com a matéria, eu finjo, eu vivo de uma forma que eu não sei, mas não quero saber. Eu não sei, é boa, acho que essa é uma E, boa. é, Eu e, não o sei, não quero saber, ditado deixa eu não vamos culpar. falar do diabo para não aparecer o rabo. Minha avó me falava isso. Né? E como você falou bem, desculpa, uma hora ele aparece, porque é Aparece, né? intrínseco à nossa existência. Então, até aí, veja, cada um faz o que pode, mas existe também uma forma de viver a vida onde você acredita que sabe. Eu sei. Ah, você sabe? Bom, se você sabe, eu não vejo problema nenhum, Patrick. Honestamente, não. Onde começa o problema? Quando eu quero impor aos outros o que eu sei. Olha, eu vou te falar, Patrick, o que você tem que fazer, o que você tem que acreditar. Por isso que, inclusive, a minha reflexão que eu trouxe aos seus ouvintes, né? Hoje foi o seguinte: primeira coisa, só pegue para você o que faz sentido. Chega de um mundo do que eu tenho que fazer, que, inclusive, na minha opinião, é uma das forças maiores do processo depressivo, entre outras também, porque eu tenho que fazer, eu não consigo, e aí? Culpa. Aliás, sempre eu recomendo cautela onde existe a palavra culpa. Culpa nada mais é do que uma passagem. Tudo que existe tem função. A física me diz isso. Mas a culpa ela tem uma função de tomada de consciência, nada mais. Agora ela pode se transformar num eterno momento presente, ligado ao passado. Olha que coisa terrível.
né? E isso, e também as pessoas que acham que sabem e vão impor para as outras, vão fomentar isso. Mas em quem? Naquelas que não sabem, não querem saber? Com certeza não, porque elas estão muito preocupadas, se matando de trabalhar e numa série de atividades que é a vida delas, tudo bem. Elas vão afetar as pessoas que não sabem e querem saber. As pessoas que têm questionamentos existenciais fundamentais sem resposta e que é imposto a ela uma reflexão que muitas vezes não faz o menor sentido, que é obrigado a engolir, que ele é obrigado a fazer e não consegue fazer e se frustra. E fomenta toda essa questão. Então, veja, mas olha só, você fala feio, mas o negócio está feio. Tá, mas olha que intrigante. Vamos ver assim. As pessoas falam, né? Covid, mudança do mundo, apocalipse, né? Poxa, isso é uma revelação, cara. Será que está todo mundo feliz com o mundo do jeito que está? É. O mundo tão fragmentado, se fragmentando, se disputando. Eu vejo urros aqui da minha janela, né? A gente não está tão longe, né, Patrick, da sua, talvez, por causa de jogo de futebol. Oh, desculpa, eu acho o esporte muito maravilhoso. Embora eu questiono quando o nível de competitividade chega a alguns pontos questionáveis, É. né? Inclusive desrespeitar regras, desrespeitar o árbitro, né? A todo custo a vitória, o desrespeito ao meu adversário. É Eu isso. acho isso profundamente Porque uma coisa é questionável. o esporte, né? Eu sou um apaixonado. Uma coisa é o esporte, Poxa outra vida. coisa é Agora, que não é o esporte, né? isso Isso é, não é esporte, é uma batalha. É é uma pão e circo, batalha. pessoal. Me desculpa, não mudou em 2000 É. anos. Isso para política, a mesma coisa, né? Estamos em ano Desculpa. eleitoral, é o que vai a culpa daquele, a culpa deste, daquele. Opinião, É, reunião de negócios, reflexões é. religiosas. Poxa vida, cara. A gente tem um problema nessa terra. Se alguma tiver certo, alguns bilhões estão ferrados. Então, porque são 8 bilhões, né? É, As três grandes aí, quatro grandes são bilhões para todo lado, é né? Não verdade. vai caber todo mundo no inferno, né? Então vamos com calma. Com muita calma, porque parece que está todo mundo conectado. E se alguém for para o inferno, eu vou também, porque eu estou conectado, não vou escapar. E me leva a outros tipos de reflexão. Mas olha que intrigante. Quem é que vai mudar? Bom, se eu já sei, o mundo está confortável para mim, porque eu sei, inclusive eu imponho para os outros. Se eu não sei e não quero saber, Patrick, eu também não vou estar incomodado nesse mundo. Quem está incomodado nesse mundo? Quem sofre, quem não sabe e quer saber. Quem tem questões existenciais que não pode postergar. Veja, eu não critico ninguém, senão eu mesmo me critico. Quantos anos, Fernando, você postergou seus questionamentos existenciais? E eu não caio nessa. Eu posterguei porque eu fiz o que eu podia fazer. Fui Exato. trabalhar, fui viver, fui viajar, fui cuidar da vida, fui ver jogo de futebol, fui fazer isso aqui. E qual é o problema? Mas, a partir de um momento, a gente percebe, no meu caso, através de um sofrimento absurdo, que talvez não seja por aí que exista um outro tipo de reflexão. E aí você começa a perceber um outro mundo, que a fila anda, que outros pais chegam com o mesmo nível de sofrimento que eu, que tem outros jovens de 10 anos, 7 anos, Patrick, até senhoras de 84 anos. Pô, cara, e estão passando do meu lado, a gente está conectado, cara. Quem me diz isso não é a religião, é a física. A religião também, aliás, religar. Tudo me Ligado. diz. É só olhar, a filosofia me diz, a física me diz, a química me diz, a biologia, a religião, pô, parar e pensa, cara. Tem algo aí. E quem é que vai promover isso? Quem está incomodado. A hora que essas pessoas, em processos depressivos, conseguirem ressignificar, se reconectar, elas vão ter um nível de legitimidade perante a dor, perante o entendimento. Porque, desculpa, hein? Eu faço questionamento, Patrick. A parcela esmagadora desses jovens, dessas pessoas em terrível sofrimento, eu acho que é uma pergunta importante para a psicologia e para a psiquiatria. Você tem medo da morte? E a resposta quase inexorável é não. Cara, isso me leva a criar alguma coisa. Já vi isso em algum lugar. É uma primeira etapa sendo vencida. Vocês que não têm medo da morte, puxa vida, qual é o problema? O problema é que ele perdeu o medo da morte, mas está no estado tal de sofrimento que a qualquer momento vai embora. E não é suficiente perder o medo da morte dessa forma. Talvez o convite seja para uma nova etapa. E qual é a história? Tá bom, você não tem medo da morte? Eu também não tenho. Mas eu falo, daqui eu não saio um segundo antes da hora. Mas não saio mesmo. Não é uma questão de amar esse mundo de medo. Não. Há algo aqui.
algo aqui que me incomoda profundamente, que incomoda os 152 voluntários da ONG. E por isso que na nossa ONG, Patrick, sem culpabilidade, você vê, a partir desse protocolo terapêutico internacional, vamos dizer assim, porque mais de 200 países assinaram esse protocolo da ONG, a gente desenvolveu programas e projetos. Um deles foi legitimado, então, inclusive por uma ONG da Suíça que nos ajuda, que é um projeto de levar nas escolas nossas práticas integrativas, levar a psicologia, porque do jeito que eu falo, às vezes parece, não, está jogando fora a psicologia. Você está louco? Está Claro que jogando fora a não. psiquiatria? É De integrar, jeito né? Fica nenhum. muito claro, Pelo é contrário, integrar. eu, quando falo com os médicos, eu questiono. Eu falo, cara, você se forma médico? Você sabe para quem você jura? Você já vê, procura no CREMESP, no CRM, você jura por Apolo, cara. Eu juro por Apolo. E depois, qual é a cor da medicina? É o verde. Vai procurar para ver de onde vem essa cor verde, cara. E qual é o seu símbolo? É o caduceu de Mercúrio. Pode parar, cara. E você acha que a medicina é o corpo físico? As cobras do caduceu são entrelaçadas 3 vezes: corpo físico, corpo mental e a matriz energética. Meu, para e pensa. Antes de você dizer para o cara que ele é esquizofrênico, borderline neoclátrio e não tem cura, para e pensa. Talvez você possa falar até meu nível de conhecimento é esse. Vamos procurar reforçar a psicologia, vamos procurar um terapeuta holístico, vamos fazer uma prática de reiki, de yoga, vamos fazer acupuntura. Olha quantas alternativas, né? Ao meu medicamento, porque eu também não sou limitado. A psiquiatria hoje tem pouco mais de 80 tipos de matérias ativas para trabalhar com essas pessoas. Isso não é nada. Os psiquiatras têm um arsenal pífio para trabalhar. Então, calma, pessoal. Vamos se unir. Vamos dar o braço para a psicologia, para a psiquiatria, a parte medicamentosa, a parte dessa reflexão da matriz energética. Por que não? Quem é que já não teve um caso extraordinário de cura, totalmente desacreditado pela ciência? Ô, cara, há algo aí, como você falou, em outros planos. Então, veja, a gente tem um projeto chamado Help for Life que leva essas práticas para a escola. Uma outra reflexão. E por que nas escolas? Porque numa escola ela não é culpada. A escola, aliás, é parte da solução, não do problema. Aí muita gente critica a escola, que diz, mas desculpa, a escola é como o governo, ela é um reflexo da É, sociedade. Quem é a sociedade? É o reflexo de mim. exato, é isso que a gente Tá está lá, falando. critique aqui, É mude isso. aqui que muda lá. Se É, todos nós aqui mudarmos, o resto muda. Então acho não que é adianta lá. perfeito. É isso, né? É simples Eu assim. costumo. Olha. Não, muda você, né? É um princípio Desculpa, eu gandiano, não estou né? feliz com a escola, não faz sentido para o meu filho. Você sabe o que eu falo para os jovens? Fica aqui a lição, né? Se fizer sentido. Eles ficam olhando para mim, né? E falam, Fê, para que serve a química? Para que serve a biologia? As professoras tudo olhando. Para que serve a história? Não serve para nada para mim. Eu falo, isso mesmo, vocês já sabem, isso mesmo, não serve nada. Tudo isso não serve para nada. As professoras, a diretora da escola, falou, olha o que esse cara está falando. Porque não é a química, a física, a religião, a filosofia que serve. É você que serve. É isso. Você serve. Mas a química e a biologia são ferramentas, olha só, a religião, a física, aquilo, tudo que é filosofia, ferramentas fundamentais para mim servir. Servir, né? E Servir. qual é a questão? A questão é que eu aprendo a matemática lá, a química está lá, a física está. Não, não, desculpa, está dentro de mim. A hora que eu encontro a filosofia, a reflexão dentro de mim, tudo faz sentido. As pessoas me dizem, mas matemática é horrível porque você acha que está fora de você. A hora que você entender as relações matemáticas dentro de você, você vai voar dentro de um livro de matemática, talvez até aprender cálculo numérico integral. Porque você vai falar, cara, não está lá, está aqui, a estatística está dentro de mim, o que acontece comigo? São leis estatísticas, probabilitórias. Mas quem fala isso? A religião? Também. Mas a ciência também diz isso. Hoje é probabilística. Poxa, você não tem interesse em entender? O que eu tenho dentro de mim talvez seja um pêndulo de oscilação. Isso é a segunda lei da física, da conservação da energia. A biologia, eu tenho uma glândula pineal, falando do doutor Sérgio agora há pouco, cara, é uma glândula eletromagnética gravitacional dentro do meu cérebro, você não quer saber o que é. Entendeu? Então, desculpa, cara. E tem a religião, a reflexão espiritualista, que me diz de religar a algo. Religar o quê? Ninguém sabe, vão buscar. A filosofia que me impulsiona em tudo isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, veja, não é a culpa da escola. Mas, se elas aceitarem uma mudança, para os jovens diferentes que estão vindos, que não são nada iguais, não são desmiolados, não são miolo mole, não são preguiçosos, mas que não se interessam.
E não adianta, hoje é claro, quando eu atendo na ONG, converso com as pessoas, não são poucos, são quase todos os pais chegam e falam, eu falo para ele de um salário que ele vai ganhar como engenheiro, arquiteto, jornalista, pouco importa, um salário tal, meu filho não se interessa. Eu falo, é mesmo, isso se surpreende. É, Ele quer mais, ele quer então, mais. o Fernando, até para pegando o gancho dessa sua resposta, o finalzinho da sua resposta, que é a pergunta que eu queria fazer aqui, caminhando para o fim do nosso papo, é jovens. Eu queria que você, porque a ONG ela atende, né? Ela abraça todos, né? Mas assim tem um trabalho ali específico com os jovens, até pela experiência de tudo que vocês passaram. O que é? Deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta que eu quero, que é trazer o teu olhar, assim, né? Quem são esses jovens que estão nascendo, cara, de uns 20, 25 anos para cá, né? Quem são esses jovens? Até no campo mais. Quem são essas almas aí que estão chegando, né? Que vão fazer o futuro? E por que quem são, na tua visão, e por que está aí essa preocupação muito maior desses suicídios nesses jovens também, né? Eu queria que você fizesse um pouco essa ligação, essa relação dessas duas coisas, com base em tudo que você tem vivendo, porque você está na ponta, né? Você está atendendo o jovem o dia todo, né? Então, queria passar essa bola para você para a gente encerrar o nosso papo. Tá. Antes, só terminando os dois outros programas que a gente tem, Patrick, que são muito importantes. Hoje a gente tem um programa no Twitter, né, que temos um robô na ONG que vasculha 12 milhões de Twitter todo dia e traz para a gente mensagem de sofrimento para a gente ajudar os jovens. Então, se você está me ouvindo e manda mensagem no Twitter, a gente está de olho para ajudar, lógico. E um programa fundamental na ONG, que é chamado Programa de Educação Consciente e Educativa, exatamente para trazer essa visão para a escola. É um programa que as escolas podem se inscrever no nosso site. É um programa que visa não culpabilizar a escola, mas trazer uma outra reflexão, uma reflexão muito mais em linha do que esses jovens que estão chegando agora. Né? Bom, se você me perguntar como ONG, quem são esses jovens? Pessoas com questionamentos existenciais fundamentais sem resposta e que não conseguem viver sem essas respostas. Perfeito. Simples assim. Se você me perguntar pessoalmente o que eu aceito como reflexão pessoal, não ONG, eu diria e vou citar uma pessoa que me trouxe essa reflexão e eu respeito muito, que é o professor Laércio da Fonseca. Olha só que é muito simples. Esse mundo, e por volta da época 2000 anos atrás, nós éramos entre 170 e 200 milhões de seres nesse planeta. Hoje nós somos quase 8 bilhões de seres. Bom, partindo do princípio que eu tenho uma matriz energética, eu pergunto onde estavam esses quase 8 bilhões de seres nesses últimos 2000 anos. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E mais uma pergunta. Puxa vida, por que antigamente só tinha 170 milhões? A Terra não era um planeta interessante? É só ver o tipo de experiência que você vivia na Terra naquele momento. Matar ou morrer. É. E hoje, qual é o tipo de experiência? Por que existe um interesse, talvez, né? Você pode ter uma resposta ordinária. Não, isso é só o crescimento demográfico. Tá bom. Mas eu recomendo que estude a curva de crescimento desse crescimento demográfico. É extremamente intrigante. Né? Matematicamente, você pode falar, isso é uma progressão geométrica, tal, não sei o que. Sim. Mas o fato é que nós tivemos antes, no início da Mesopotâmia, né, e muito antes, né, no começo da escrita, pelo menos 3.600 anos antes de Cristo, a gente tinha muito menos gente. Né? Nunca evoluiu, não conseguiu. 3.000 anos antes da Mesopotâmia para depois, já tinha a China, já tinha a Índia, né? Já tinha a Mesoamérica. Parece que não tinha muito interesse em se vir para esse planeta. Mas depois, diria, arrisco dizer, nos últimos 200, 300 Aí anos, dá uma. tem algo aí. Né? Tem algo aí. Então, talvez, e somando ao que a gente está falando, Patrick, é só uma percepção, quem sou eu, né? Dessa quantidade de jovens, principalmente, que vêm com esses questionamentos, com esse incômodo em relação ao mundo, é só ver, eu não tenho nada, eu não acho que ninguém é mais desenvolvido espiritualmente que o outro, porque é vegetariano. Mas eu tenho que concordar que o número de vegetarianos, veganos, frugívoros e assim por diante tem crescido assustadoramente.
Não tenho nada a favor ou contra se você tem uma reflexão religiosa ou espiritualista, mas que cresceu absurdamente o interesse, pelo menos no nosso país e na América, por reflexões de Sem questões dúvida. Eu diria que existenciais. no mundo, eu diria que no Então, mundo também. desculpa, então tem algo aí. As É. pessoas se questionam. Tem um outro mundo acontecendo também. Isso eu falo muito aqui. Tem um outro mundo. Aqui, se você quiser ficar fechado, olha o recorte de novo. Se você quiser ficar fechado naquilo que você está vendo ali na televisão, você Tudo fica. bem. Mas tem um outro mundo acontecendo e tem muita gente indo para lá. É isso que eu quero dizer. Só que, É né? o mito da caverna. É o É mito da isso. É o caverna, mito da Patrick. caverna. Desculpa. Quem quer ficar vendo, tranquilo, acreditando naquela verdade, não tem problema. Eu Eu concordo. acho que, inclusive, não atrapalha. O protaba atrapalha quando você acha que sabe e quer É. impor para os outros. Aí eu recomendo sempre cautela, né? Porque o importante talvez seja a gente não se classificar de uma forma O que não Fernando, prejudica. aí me veio até um pouco. Isso eu falo também talvez de olhar um pouco por lá. É essa coisa de ter muita certeza, né? As pessoas tem muita gente querendo ter muita certeza das coisas. E eu falo um pouco da minha profissão, né? O grande problema, talvez, de grande parte da imprensa, de jornalista, é querer ter certeza das coisas. Eu tô certo e o Fernando tá errado. Eu tô certo e o fulano tá errado. O Lula tá certo e o Bolsonaro tá errado. O Bolsonaro tá errado, o Lula tá certo. É assim, né? A gente estreita, né? Essa certeza de que é o que E nos você leva a vê. esse colapso todo. É tão louco, Acho né, que é isso. Patrick? Porque você vê, eu desafio a todos nós que estamos ouvindo aqui, inclusive eu mesmo. Quantas vezes você agiu certo e saiu errado? Exato. É Depois isso. virou certo e É, depois deu errado. é. Desculpa, no campo da política, eu posso encontrar coisas maravilhosas em todos os campos. É E isso, é isso. coisas execráveis também. Também. Depende do que eu vou enaltecer. Agora, sabe, às vezes as pessoas me perguntam, Fê, você fala com pessoas o dia inteiro, todo dia, pessoas com tendência suicida. Sim. Baseado em quê? Você não é psicólogo, não é psiquiatra. Baseado na minha intenção. Ó. Aí começa a reflexão. Na É minha isso intenção, aí. no meu Acho que muito, muito, propósito, muito legal, o que muito, me muito move. forte isso que você Então, falou. Muito desculpa, forte. se o Até porque jornalista sabedoria, até porque sabedoria é muito mais. A inteligência, o intelecto, ele é fundamental para a organização e uma série de coisas, mas a sabedoria, a vivência, ela é o que te possibilita, ela é o que te legitima, por mais que a ciência materialista vai querer dizer que não, que você não pode, que você não tem o diploma, a sua intenção, que é o que você faz, dita a qualidade do que você faz e muitas outras coisas, né? Por isso que às vezes vale muito mais um ano de tem um certo, eu não sei, algum uma entrevistado falou assim, vale reflexão. muito mais um ano vale muito mais um ano de terapia do que um MBA, né? De você tentar se achar ali. É uma frase que alguns entrevistados trouxe aqui. Enfim, acho que é isso, né? A MBA tem sua validade também, em termos de Claro, é isso. reflexões, né, terapia, mas talvez se polarizar demais um campo não seja, né? E até aproveitando isso que você falou, que eu acho muito importante, se alguns pais estão nos ouvindo com os filhos em sofrimento, né? Eu convido à reflexão, né? Por quê? Veja, os pais, né? Muitos pais chegam para mim, Fernando, o que eu tenho que fazer para o meu filho, né? Onde o meu filho está, onde o meu filho se meteu, eu falo, tira ele de lá, tira ele de lá. Ah, mas não consigo. Ah, e por que você não consegue? É uma lei da física, é a lei de compensação, é a lei de ritmo, é a Por lei de isso que eu gosto compensação. muito da constelação também, falo por muito, né? Acho Por muito. quê? Porque, desculpa, você não tem capacidade de tirar porque você não foi você que pôs ele lá. Desculpa, então o que eu faço, Fernando? Se alicerça na sua intenção, se alicerça no seu amor, se alicerça no seu carinho, se alicerça no melhor que você pode fazer e na experiência que você vivenciar. Ah, como é que eu faço com isso aqui? Ó, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. E se não funcionar, remodela, reprograma, pede perdão para ele e vamos em frente. Não diga para ele que você entende se você nunca teve depressão. Você não sabe o que é depressão? Você bate no ombro do seu filho e fala: você é bonitinho, você tem tudo. Você não está entendendo. Tudo para ele não é o mesmo tudo que para você. Exatamente. Então, desculpa, ele sabe, ele não é burro, ele sabe que você te ama, ele sabe, ele tem a percepção, e mesmo assim ele se questiona por que eu sofro. Eu tenho um pai, tenho uma mãe, eu tenho uma casa, outros não têm nada disso e também sofrem, e aí dizem eu não tenho por causa que você não tem. Puxa vida, mas será que é só isso? Respostas ordinárias para uma experiência assim tão existencial?
Então, desculpa, se alicerce no amor, na sua intenção, peça perdão. E por onde eu começo o perdão? Aí talvez seja a frase da Renascença, né? Os grandes mestres da Renascença falavam assim: a gente não veio aqui para se iluminar. Mesmo porque a gente não encontra muitos. Eu acredito que até alguns consigam, mas muitos não, a maioria esmagadora não consegue se iluminar. Entendo iluminar como cada um quiser. Mas então o que eu vim fazer aqui? Talvez eu vim aqui aprender a perdoar as trevas. Uau. Que trevas? Primeiras e antes de tudo as minhas. As minhas. Você parar para pensar com todo respeito, porque, poxa, nossos livros sagrados são tão sagrados há tanto tempo, porque a gente não muda? E por que será que a gente não muda, hein? Será que a escola é desse nível? Pode ser. Será que a escola está mudando de nível? Os estudantes que eles estão mandando para cá agora são diferentes, Patrick? Pô, mas e eu aqui, cara? O que eu posso fazer? É simples. Perdoa suas trevas. Como assim, Fê? A hora que você ficar nervosinho, vou dar um exemplo. Né? A gente se acha, tal. Desculpa, a Tânia, se estivesse do lado, morre de rir. É só ver o Fernando quando o motoqueiro passa e arranca o meu retrovisor do meu carro. Pronto. Já fiquei um bicho, né? Já xingo o cara. Se o cara parar, eu vou lá brigar com o cara, né? Idiota. Se beber, bobear a cabeça, até dar um tapa na cabeça do motoqueiro. Olha só que bestialidade. Mas até aí, sinceramente, eu não vejo problema. Você não vê problema? Não é legal, Patrick, mas desculpa, se alguém está ouvindo, você consegue se segurar na hora do ódio? Essa é a questão. Então Exatamente. você não consegue, cara. Eu não consegui segurar minhas trevas, cara. Mas qual é o problema? Nenhum, porque você não consegue. Eu assumo que eu não consigo. Mas olha essa cara. Uma vez que eu a liberei, abriu espaço. E o que, que nós fazemos hoje? Na hora que eu me acalmo. Tá vendo, Fernando? Que idiota. Você falou lá com o Patrick, um monte de reflexão. Olha você, esse pessoal vê na rua, idiota, boçal, imbecil. É isso que eu me preencho. Então me dá certeza que amanhã eu vou fazer a mesma coisa e vou brigar de novo com o motorista e com o motorqueiro. E se, diferentemente disso, nesse momento eu consegui me perdoar e falar, Fernando, menino, olha aí que dificuldade, hein? De novo foi brigar com o motorista, mas tá tudo bem, se perdoa. É o que você conseguiu fazer. Pede perdão. Cara, porra, cara, que droga, é o que eu consegui fazer, mas tá tudo bem. Opa, liberei o ódio, preenchi com outra coisa, vai me dar certeza que amanhã minha briga com o motoqueiro vai ser diferente. Sem dúvida. E depois, Fê, tem um motoqueiro lá. Aí, se eu conseguir, que seria maravilhoso, eu vou lá e peço perdão, falo, cara, eu acho que você é um pai de família, deve estar correndo para ganhar seu sustento, eu fui idiota, fui um boçal, perdão. E a premissa toda, eu não estou fomentando o ódio, a violência, mas eu só estou constatando um fato que, infelizmente, todos nós aqui, em algum momento, não conseguimos nos controlar. E isso, às vezes, é com a esposa, às vezes é com nossos filhos, às vezes é com qualquer circunstância que seja. E eu não vejo um problema, porque, afinal, você não conseguiu, né, aterrar o seu dragão. É São Jorge, é Micael. Micael, né? Nesses arquétipos antigos, pagãos, tem coisas que a gente não pode imaginar, cara. Eu não consegui aterrar meu dragão. Essa é a premissa. Ele se soltou. Tá tudo bem. Faz parte de mim, cara. Eu sou feito de luz e trevas. Tá tudo bem. Polar, é o universo polar, cara. É isso. Vibração é isso. É. Agora, se eu conseguir não preenchê-lo com ódio novamente por mim, né, e me destruir por causa disso, mas me perdoar e depois vou lá, Patrick, cara, o que que eu fiz, cara? Que eu não sei o que tinha na cabeça, perdão. E aceitar, inclusive, que o motoqueiro me deu um soco na cabeça e falou: você é realmente um idiota. É o que tinha para hoje. Mas pelo menos amanhã, talvez, quando o motoqueiro arrancar o meu retrovisor, eu só xingue. No outro dia, eu só arrumo o retrovisor. E na terceira vez, eu nem ligue mais. Isso aí. Talvez seja esse um processo. É. E é para isso que essa ONG está aqui, É para isso. Não, reformular uma forma de pensar. Né? o E tá aí trabalho. os programas, né? Principalmente esses das escolas, porque veja, Patrick, você falou muito bem. Quem são esses jovens que estão chegando? São diferentes. Eles não são miolo mole. Cara. Não adianta. E veja, isso talvez seja a parte fundamental para a mudança. Por quê? A gente que não sabe, quer saber, não aceita a resposta idiota, de uma forma acaba absorvendo, entra em depressão. Vamos dissolver essa depressão, dissolver essa cola, junto com a psiquiatria, junto com a psicologia, para ajudar essas pessoas a vibrarem. E desculpa, se eles são inconformados, então vamos mudar.
Mudar o quê? Mudar esse mundo. Se tiver uma massa crítica, desculpa, se a gente muda aqui internamente, a gente muda o mundo em uma semana, talvez um mês. Talvez não vai levar, a gente não precisa que uma nave interestelar desça, entendeu? Não precisa a volta de um grande avatar. Desculpa, cara. Todos eles falaram, está dentro de nós. É só operacionalizar. Tá E eu tudo. recomendo a estudo da segunda lei da termodinâmica, a segunda lei de conservação de energia, está escrito lá. É transformar a nossa energia potencial em cinética. Está escrito lá. Então, entende? A física fala o que todos eles falaram. É muito intrigante, sabe, Patrick? Então, a gente está diante de um mundo realmente que talvez estejamos chegando no final de um processo de fragmentação, onde a gente não aguenta mais fragmentar, brigar por coisas sem sentido. E talvez a gente vai buscar os nossos propósitos, os nossos questionamentos existenciais. E talvez seres estão vindo para cá para nos alertar, que nem você falou da morte. O que é um luto, Fernando? Hoje, quando me perguntam o que é o luto, eu digo muito simples, é um convite. Como você falou muito bem, é um convite à reflexão, a um outro nível de entendimento. Você quer aceitar, aceita. Não quer. É o que a gente passou aqui na nossa conversa em muitos momentos. Fernando, cara, foi muito assim, muito legal, muito fluida, muito fluido nosso papo aqui. Acho que deu para trazer muitas reflexões, né? Compreender tudo isso que essas dúvidas que a gente tem, de alguma maneira, né? Trazer um pouco a tua história, tudo que você aprendeu, todos esses ensinamentos, toda essa sua busca, isso não tem preço. Queria muito te agradecer e te passar a bola, que é e eu estou curioso para saber qual o livro você vai indicar, que é uma marca aqui do programa, né? do 45. Um livro que você indique, acho que sintetize muitas coisas do que você disse, que com certeza fez sentido para você e você gostaria de compartilhar com quem vai estar ouvindo aqui. E, na sequência, emendar uma música para encerrar a nossa versão podcast. Então, um livro e uma música. O livro, olha, ele é o livro e um apêndice que é o livro, né? O livro, para mim, é o Caibalho. O Caibalho foi o livro que, realmente, quando eu li, eu falei, cara, inclusive eu desafiei, né? Porque lá diz se esse livro vai aparecer para você no momento certo. E eu vi ele numa palestra da Nova Acrópole, com a professora Lucelena, aliás, né, entrevistada já por você. Eu falei, que coisa, então eu quero que o livro apareça. E ele apareceu para mim, da forma mais absurda possível. E junto com o livro, logicamente, depois vem a reflexão, que é totalmente ligada, que é a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda e o Caibalho, realmente, para mim, é o que faz sentido. Mas, desculpa, todos os outros fazem também. Isso tudo é importante, né? E uma música, para mim, eu nem lembro o nome da música, mas uma que me marca toda a minha vida é uma música da Annie Lennox, do Senhor dos Anéis, né? Do Retorno do Rei. Né? Eu não lembro o título, né? Mas é a abertura, é o final do filme, né? É uma trilogia que me marca muito pelo seu poder, né? Pelo seu desapego, pela sua beleza, né? É uma obra maravilhosa. Fernando, cara, muito legal, queria muito te agradecer essa quase 1h30 que nós passamos juntos. Queria muito te agradecer, cara, e parabéns pelo trabalho. Deixa o endereço da ONG também, a página, quem quiser conhecer, que esteve conosco aqui. Acho que é muito legal. Queria muito te agradecer. Quero te conhecer pessoalmente. Nossa. Conheço a Tânia, o Loic, seu filho, a Tânia, com quem eu dividi muitas manhãs no yoga. Preciso voltar, em breve estou voltando também. E tive uma participação na época que vocês estavam remotamente. Eu dei uma aula lá para a turma sobre escrita criativa. Foi uma tarde muito gostosa que eu tive com alguns voluntários lá. Foi muito legal e queria muito te agradecer e parabéns por todo o trabalho que você faz, cara. Valeu mesmo, viu? Patrick, eu só posso agradecer pela oportunidade. Conversar com você é um privilégio, né? Porque para a gente movimentar as respostas, né, tem que ter questões de um quilate especial, né? E você sabe fazer isso, então é muito legal, vem junto com a sua reflexão. Acho que, poxa vida, que coisa incrível esse tempo que a gente passou. A ONG, a gente não divulga o endereço, porque a gente só atende com hora marcada, mas está aí o nosso zap, é 11 97173 1792. Por favor, manda uma mensagem escrita, uma mensagem de zap, né? Veja,
para a gente responder, a gente organiza, a gente atende todo mundo que procura a gente de uma forma, fazer um agendamento, conversar, mostrar o que a gente acredita, ou as práticas integrativas, tem online e tem presencial, né? E tem também o nosso site, que é www.spacocer.org.br, né? Que está em várias línguas, inclusive, porque hoje a gente atende jovens de várias nacionalidades também, né? É muito legal. Parabéns, é um trabalho incrível que vocês fazem, enfim, está ajudando muita gente. Muito legal. Obrigado, Fernando. 45 do primeiro tempo. Volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, manda um direct. Quem você gostaria de ouvir aqui? Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.